Kit Costura Fácil. A praticidade para sua confecção. Aprenda a costurar com Kit Costura Fácil. Monte seu próprio negócio e garanta já seu sucesso profissional. Aprenda este e outros modelos acessando nosso site www.kitcosturafacil.com.br. Não perca tempo, comece agora sua confecção. Kit Costura Fácil. Lingerie modelo 004. Este kit contém os pacotes necessários para a confecção de 10 cuecas boxer adulto. Use todo o material conforme as instruções, evitando desperdício, pois há material para a confecção de 10 cuecas. Para este kit, ensinaremos a fazer a cueca boxer, tanto na máquina de costura doméstica zigue-zague, quanto nas máquinas galoneira industrial e overlock industrial. Caso você ainda não tenha as máquinas industriais, podem ser usados diversos modelos de máquinas existentes no mercado, inclusive máquinas semi-industriais. Apresentaremos todo o processo de elaboração da confecção desta cueca, como a forma de manusear cada peça, com detalhes, indicações de números, ilustrações que ajudará a desenvolver melhor sua aprendizagem. Repare que os números indicados nos códigos de barras das embalagens são os números correspondentes à sua montagem. Por isso, cada peça está numa embalagem diferente e numerada. Tendo em mãos todo o material Kit Costura Fácil, vamos começar a costurar. Montagem da cueca boxer. Para a montagem desta cueca boxer, temos um corte inteiriço de tecido para a costa número 2, 2 cortes de tecido para a frente número 1, sendo um para o lado direito e outro para o lado esquerdo. 2 cortes de tecidos para reforço número 3, sendo um para a parte de cima e o outro para o forro da parte de dentro da cueca. E os elásticos para cós de cintura número 4, já cortados nas medidas ideais para cada tamanho. Vamos falar constantemente ao longo do curso sobre lado direito e lado avesso. Então, observe que o lado direito é o lado que brilha e o lado avesso é o lado opaco, que fica para o lado de dentro da cueca. Vamos então começar a costurar. Pegue um corte de tecido para a frente da cueca 1 e abra-o com o lado direito voltado para cima. Em seguida, sobreponha o tecido de reforço de cueca 3 com o lado direito voltado para baixo e por baixo de todas as peças, coloque outro tecido de reforço de cueca 3, só que como forro, com o lado direito voltado para cima. Costurando o reforço da cueca boxer na máquina doméstica. Agora, com as 3 camadas de tecidos em mãos, o tecido de reforço 3, o tecido para frente 1 e o tecido de reforço de fundo 3, mude o ponto da máquina para o ponto reto e faça uma costura deixando um pedal de máquina. Comece pela cintura, fazendo toda a curvatura proporcional, pois é ela que dá o aspecto abaulado da cueca. Dê o retrocesso. E em seguida, mude o ponto da máquina para o ponto zigue-zague e faça uma costura na extremidade para dar acabamento.
Tendo feito as duas costuras, repare novamente que temos 3 camadas. Um tecido de reforço 3 por cima, a frente de tecido 1 e o reforço de forro 3 por baixo. Sobreponha a outra frente de tecido 1 com o lado direito voltado para baixo. Observe com atenção as posições corretas de todas as partes para não costurá-las trocadas. Este é o processo de montagem do gavião da cueca. Agora, vire-o enrolando e encaixe-o junto com o tecido da frente 1. Repare novamente que temos 3 camadas. Um tecido de reforço 3 por cima, a frente de tecido 1 e o reforço de forro 3 por baixo. Com ponto reto, comece costurando pela cintura, juntando as pontas. Faça a curvatura bem arredondada, pois é essa costura que irá formar o abaulado da cueca. Não esqueça o retrocesso. E, em seguida, no ponto zigue-zague, faça outra costura na extremidade para dar acabamento. Desvire toda a cueca boxer. Acabamento do reforço da cueca boxer na máquina galoneira. Esta costura é opcional. Ela dá um detalhe diferenciado com o ponto da galoneira exposto na frente da cueca. Caso você tenha a máquina galoneira e queira fazê-la, segure firme a frente de tecido 1 pelo lado avesso, esticando a costura para que o detalhe da costura fique bem aberto e centralizado. Faça essa costura nos 2 lados e não esqueça que estamos fazendo uma curva. Por isso, acompanhe o abaulado da cueca. Se você não tiver a máquina galoneira, ou se preferir, deixe o acabamento como está. A costura já está embutida e bem acabada. Costurando o lateral da cueca boxer na máquina doméstica. Pegue agora as costas de tecido com elastano 2 e costure uma lateral da cueca. Costura-se lado direito com lado direito na máquina doméstica. Comece pela cintura com ponto reto e ajude com uma das mãos a puxar o tecido na parte de trás da máquina para que a costura não fique repuxada. Costure até o final. Em seguida, mude o ponto para o ponto zigue-zague e costure fazendo o arremate. Faça essa costura somente em uma lateral. Costurando o elástico de cós. Agora só falta o elástico de cós 4 para ser costurado na cintura. Este elástico
já está cortado nas medidas certas para cada tamanho de cueca e pode ser costurado nas duas máquinas, máquina doméstica e máquina overlock. Costurando o elástico de cós na máquina doméstica. Antes de começar a costurar, meça o elástico de cós 4 ao meio e faça uma demarcação. Outro detalhe importante: se tiver a máquina de overlock, passe uma costura na máquina overlock por toda a cintura para melhor acabamento. Se não tiver a máquina de overlock, deixe a cintura como está, sem costura. Apenas retire os excessos de linhas e tecidos. Com sua cueca, faça o mesmo processo. Dobre-a e faça uma demarcação ao meio. Repare que o meio da cueca se encontra no mesmo lugar da lateral. O elástico cós será costurado pelo lado direito, sobreposto ao tecido. Comece a costurá-lo sobrepondo um pouco abaixo da costura de overlock e na parte inferior do elástico. Passe a costura dupla por toda a cintura. Observe que você está costurando numa máquina doméstica e a mesma não tem o mesmo controle para firmar o tecido como na máquina industrial. Por isso, segure firme atrás e coloque um alfinete na parte que foi demarcada, unindo o elástico ao tecido. Observe atentamente para que a cintura não fique torta. Costure adequando o elástico de forma proporcional ao tamanho do tecido. A parte de baixo da cueca, onde foi passada a costura de overlock, deve ficar no tamanho exato da costura, para que possa evitar excessos e, posteriormente, termos que cortar o tecido. Ao chegar próximo ao alfinete, retire-o e junte a costura com o lugar demarcado e continue costurando. Firme bem o elástico para que o mesmo não escape da máquina. Ao chegar ao final, retire a cueca da máquina e verifique. Costurando a outra lateral da cueca boxer na máquina doméstica. Com o elástico de cós 4 já costurado, una-os pela parte superior da cintura e comece a costurar com ponto reto, agulha comum. Passe essa costura começando pela cintura, faça o retrocesso e continue costurando até chegar à perna da cueca. Mude o ponto da máquina para o ponto zigue-zague. Costurando o fundo da cueca boxer na máquina doméstica. Em seguida,
Junte os fundos da cueca. Centralize frente e costa sem deixar que o meio do reforço fique torto. Coloque um alfinete para demarcar. Faça uma costura reta na máquina doméstica. E costure fazendo a curvatura do fundo. Ao chegar próximo ao alfinete, retire-o e continue costurando. Em seguida, mude o ponto para o zigue-zague e faça o acabamento nas extremidades até chegar ao final. Fazendo a bainha da cueca boxer na máquina doméstica. Com a cueca pelo lado avesso, se pega a barra da mesma e dobre-a 2 centímetros para fazer a bainha. Observe que estamos costurando pelo lado direito, por isso, acompanhe a costura para que a costura do lado avesso não escape. Para costurar, dobre aproximadamente 2 centímetros e costure. O ponto de baixo fica como se fosse uma costura de overlock. Costure toda a bainha até chegar ao encontro de onde começamos. Agora faça a bainha na outra perna. Meça os 2 centímetros para que uma perna não fique com a bainha maior que a outra. Costure da mesma forma. Troque a agulha da máquina, de dupla para simples. Agora sim, faça acabamento, fazendo o retrocesso com o ponto reto, onde houve o encontro das costuras. Parabéns! Sua cueca está pronta utilizando apenas a máquina doméstica. Costurando o reforço da cueca boxer na máquina overlock. Na máquina overlock, faça o mesmo procedimento já explicado anteriormente nas 2 costuras.
Apenas tenha cuidado para não cortar a cueca, já que a máquina overlock faz a costura já cortando e arrematando. Desvire toda a cueca boxer. Costurando o lateral da cueca boxer na máquina overlock. Pegue agora as costas de tecido com elastano 2 e costure uma lateral da cueca. Costura-se lado direito com lado direito na máquina overlock, começando pela cintura. Costurando o elástico de cós na máquina galoneira. O lugar demarcado do elástico fica rente ao meio da cueca. Coloque um alfinete para ajudar a marcação. Coloque a cueca pelo lado direito e comece costurando na parte inferior do elástico, que ficará sobreposto ao tecido. Costure adequando de forma proporcional ao tamanho da cintura. Ao chegar próximo ao alfinete, retire-o. Junte costura com o lugar demarcado e continue costurando. Firme bem o elástico, para que o mesmo não escape da máquina.
Pronto! O elástico de cos 4 já está costurado na cueca. Costurando a outra lateral da cueca boxer na máquina overlock. Junte o elástico pela cintura, coloque-os sobrepostos e faça a costura na máquina overlock. Siga o mesmo processo. Comece costurando pela cintura e faça toda a costura até chegar à perna da cueca. Faça acabamento na máquina doméstica. Com o ponto reto, faça o retrocesso para firmar a costura. Costurando o fundo da cueca boxer na máquina overlock. Em seguida, junte os fundos da cueca. Centralize frente e costa, sem deixar que o meio do reforço fique torto. Coloque um alfinete para demarcar. Faça uma costura na máquina overlock, respeitando a curvatura do tecido. Nossa peça está quase pronta. Agora, vamos fazer a bainha da cueca. Fazendo bainha na máquina galoneira. Comece pela costura, com a cueca pelo lado avesso. Repare que a cueca está pelo lado avesso, mas a costura será feita pelo lado direito. As duas agulhas acompanham a dobra da bainha, que é de aproximadamente 2 centímetros. Costure fazendo a bainha por toda a perna da cueca. Faça a bainha dos 2 lados da cueca. Corte os excessos de linhas. Parabéns! Seu conjunto do kit costura fácil está pronto!